Pronto, já está Pronto. gravando. Pessoal, boa noite. Nós estamos hoje em abril, 22 de abril de 2020, começando a nossa reunião do Vamos Conversar, muito animada como sempre, a gente mais ou menos em pé na nossa vontade de viver bem e de se conduzir bem diante da Covid. Esse é um momento importante. Não precisamos repetir nada aqui, porque eu vou apresentar nesse minuto apenas a nossa pauta, para a gente não fugir e olhar o tempo de cada apresentação, quanto vai ser, ok? Vou compartilhar a Ana, lá vai. Compartilhar, lá vai. Só um minuto, Márcia. Pedir todo mundo para desligar o som, deixar só a Márcia com o som ligado, né? Para não entrar som, vazamento de som. Isso. Pronto. E também colocar o dia de hoje. Hoje é 22 de abril de 2021. Pronto, Márcia. Lá vai eu, compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Vou subir a tela. Subir. Entrou? Entrou, Ana? Ok. Pauta da reunião de hoje. Deixa eu puxar o povo para cá para não me atrapalhar. Olha como eu estou sabendo. Saí do meio, tirou tudo do meio. Pauta da reunião de hoje, a abertura dos trabalhos, com o início da gravação da Ana, já começou. Número 2, comunicação do dia. O doutor Plínio falará sobre reinfecção por SARS-CoV-2, 5 minutos. Depois entra o doutor George com as vacinas anti-Covid-19, suas composições e efeitos adversos, especialmente as Oxford AstraZeneca e a Coronavac Butantan. Doutor George Matos terá 30 minutos, com 10 minutos para perguntas. O WhatsApp é o quarto assunto do dia. O WhatsApp da Academia Cearense de Medicina. Haverá um debate com a participação de todos. Cada um de nós terá 1 minuto e meio para expor nossas opiniões, iniciando pelo Dr. Vladimir, que deverá formular sugestões para o controle dos desmandos desse ponto social de encontro midiático da Academia Cearense de Medicina. O Plínio oferece essas sugestões também, a meu pedido. Ontem eu pedi o Plínio, ele me mandou. Plínio Câmara disse sobre os WhatsApp da Academia Cearense de Medicina, sou bem direto. Temos que propor a dissolução imediata do WhatsApp antigo. O da Bienal ficaria como único, estabelecendo já regras rígidas de postagens que defendem e protegem a Academia Cearense de Medicina de qualquer uso inadequado da mesma. As razões, Plínio continua, razões para minha posição, diz Plínio. Esperar para depois enfraqueceria uma decisão já discutida na última reunião da diretoria. B, acho que estamos sempre na retaguarda e sujeitos aos abusos desrespeitosos dos fascistas. Permanecer assim mostra passividade da nossa parte. C, é isso aí. Eu estou tão pé e desanimado com essa academia, baixa resiliência. Estou. Observação, depois que a Bienal encerrar, do Plínio, observação, depois que a Bienal encerrar, o WhatsApp seguiria o seu caminho, com outro nome, mas já definido quanto às regras. Definiríamos logo o nome do WhatsApp, já. Conclusões e encaminhamentos é a última etapa do encontro de hoje, após essa discussão sobre o WhatsApp e o que foi tratado aqui. Peço o maior empenho na participação. E já estão aqui os que vão participar. Eu vou tirar agora o compartilhamento. Está aberta a sessão, Plínio, com a palavra. Eu vou compartilhar. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Está dando para ver, né? Tá ótimo, pode ir. Vá. Esse tema, eu vou ser bem rápido. Na verdade,
esse tema extraído de um estudo que saiu agora recentemente no The Lancet. É um tema que tem sido realmente sido bem colocado no contexto da Covid, que é o problema da reinfecção. A reinfecção ela envolve uma série de desfechos em relação à Covid, que vai desde a parte da imunidade adquirida pelo indivíduo, como também o tempo que essa imunidade vai persistir e, na verdade, assim, quais os efeitos desse processo em termos de saúde pública, em termos epidemiológicos. Quanto tempo, por exemplo, você vai vacinar o paciente perante um doente que teve infecção pelo Covid? Será qual é o tempo de duração dessa imunidade que o indivíduo tem na hora que ele contrai o Covid? Ele vai passar quanto tempo? Essa resposta ainda não temos. Existem alguns estudos mostrando algumas informações com relação a isso, mas ainda não temos exatamente o quanto de segurança a gente tem em termos de imunidade após contrair a Covid. Existem outros estudos parecidos com esse, mas esse chama atenção pelo número de pessoas que foram incluídas. Como vocês veem aí, é um estudo de coorte, foi feito em várias unidades de saúde da Inglaterra. Isso envolveu 25.661 membros do staff de hospitais, que incluía médicos, enfermeiras, pessoal que lida com limpeza. Então, entrou pessoal da gerência do hospital. Então, pegou todo esse povo, né, para ser estudado em relação a esse problema da reinfecção. E o que é que eles fizeram? Eles pegaram esse grupo de pessoas, tudo começou em junho do ano passado. O estudo é um estudo longitudinal, ainda tem outros desfechos que eles vão publicar com o tempo. E, com relação à reinfecção, eles fizeram essa avaliação agora em janeiro. Então, foram 7 meses de estudo. E o que é que eles observaram? O que é que eles fizeram? Eles pegaram esse grupo, ficaram testando esse grupo a cada 2 ou 4 semanas para Covid-19, né? Ao mesmo tempo, eles submetiam essas pessoas a questionários, principalmente quando os pacientes tinham sintomas ou tinham exposição ao vírus. Então, eles fizeram esses questionários ao longo desse tempo todo. Agora, foi um grupo que era predominantemente feminino. 84% era do sexo feminino e a média de idade era uma média relativamente baixa. Então, assim, logicamente que não tinha como ser feito diferente, já que essa amostra foi retirada de pessoas que estavam em plena atividade nos hospitais. Bem, 8.278, que correspondeu a 32%, eles fizeram 2 grupos. Um grupo que já tinha sido infectado pela Covid, que eles chamaram de grupo positivo para a Covid, que foi o grupo menor, 32%, e o outro chamado grupo negativo, aquelas pessoas que não tinham contraído a doença, que correspondeu a 68% dessa amostra. Eles fizeram um segmento médio de um grupo e de outro. O grupo positivo foi de 275 dias, esse segmento, e do negativo, 195 dias, uma coisa mais ou menos equilibrada.
Aí é só para vocês terem uma ideia da extensão do estudo, um estudo muito grande, né? Com uma participação assim, muito significativa em termos de amostragem. E eles tinham um desfecho primário. Qual era o desfecho primário do estudo? A reinfecção no grupo positivo, que era o foco maior do estudo, né? Ou a infecção primária no grupo negativo, sempre determinadas pelo teste da PCR. E o que foi que eles observaram, para sumarizar a coisa, não ir muito adiante? Em janeiro de 2021, agora, eles detectaram 155 reinfecções no grupo positivo e 1.704, logicamente, no grupo negativo. Essa coisa da reinfecção foi a primeira vez que eles detectaram, que foi publicado uma reinfecção do Covid, foi em junho do ano passado. Depois apareceram alguns outros estudos mostrando, mas sempre com uma casuística muito pequena. Devido à amostragem desse trabalho, eles puderam observar assim, um número maior de reinfecções. Bem, o que é que eles viram também? No grupo que reinfectou, ou seja, no grupo positivo, 50% foram sintomáticos. Ou seja, aqueles indivíduos que tiveram a Covid, reinfectaram, 50% foram sintomáticos. No grupo negativo, foi 80%. Então, houve uma diferença em termos de sintomatologia, de apresentação da doença. O restante desses pacientes foram assintomáticos, do grupo que reinfectou. O intervalo médio entre a infecção e a reinfecção foi mais de 200 dias. Ou seja, daí aproximadamente 7 meses, que é um dado importante, porque aí ele já vai medir o quanto a gente pode ter de imunidade. Logicamente que a gente vai ter outras informações assim mais exatas com relação a essa imunidade, pelo menos a média dessa imunidade, né? A média de quanto tempo você vai ter uma imunidade consistente. E aqui a densidade de incidência é exatamente para medir quantas reinfecções por um número maior de pessoas dia foi encontrado. Vocês podem observar que no grupo positivo, 7,6 reinfecções por 100 mil pessoas por dia, contra 57,3 novas infecções por 100 mil pessoas por dia no grupo negativo. Então, vocês podem ver que a densidade da incidência é muito baixa. Muito baixo. Bem, continuando. Eles fizeram uma comparação, pegando aqueles pacientes sintomáticos do grupo positivo, que reinfectou, com o grupo negativo. O que é que eles observaram? Aí a incidência de nova infecção foi muito menor, foi muito mais baixa. 93% mais baixa, o que representa uma razão de taxa de incidência ajustada de 0,074. Realmente uma razão muito, muito pequena. E eles concluíram, pelo menos assim, eles fizeram uma estimativa de que após 7 meses de segmento, o estudo mostrou que existe uma proteção contra a reinfecção naqueles que tiveram a doença por esse período de 7 meses. Eles estimaram isso. E 9.468 e 3.933 nos grupos negativo e positivo, respectivamente, esse pessoal recebeu a vacinação durante esse período do estudo. Mas eles notaram, através de uma análise, um ajuste nessa análise, que a intervenção da vacina foi pequena.
foi modesta e não interferiu nesses resultados. E eles concluem que, portanto, o achado na durabilidade da proteção seguindo uma prévia infecção é independente do efeito da vacina, mostrando que realmente a infecção prévia é uma condição de, vamos dizer assim, de determinação de uma imunidade por um período pelo menos de 7 meses. Mais ou menos isso. Ok, Plínio. Muito bem. Alguém quer comentar? Nós entendemos, eu entendi bem, a sua explicação foi bem clara, Plínio, que a gente adquire uma imunidade graças ao vírus que nos infecta. E que essa imunidade pode durar até 7 meses. Fala-se muito que essa imunidade é fraca, né? Dizem por aí. Mas há registro da memória dos linfócitos T e da produção de imunoglobulina. Eu já vi isso em algum lugar. Então, isso é um alerta, né, Plínio, para a gente ter em mente com relação aos cuidados que devemos ter. E os cuidados têm que ir longe, anos, talvez, de cuidados de controle da Covid, através das máscaras, distanciamento social, as mãos e essa coisa toda. Eu tomei isso como um alerta, esse seu trabalho, importante alerta. E a presença de respostas diferentes entre os que tiveram e se infectaram e os não infectados. É diferente um pouco essa resposta, inclusive em período de tempo. Eu vi isso aí e senti que é importante essa sua comunicação. Se alguém quiser comentar mais, eu vou deixar para o fim mais algum comentário por causa do tempo. O Plínio me pediu 5 minutos, gastou 12. Mas foi excelente, excelente comunicação. Gostei demais. Agora eu vou passar a palavra para o George, que vai ter 30 minutos para expor o tema que eu já mostrei aqui a vocês na pauta, ok? Boa noite. Boa noite, George. Estão conseguindo ver a minha, Tá ótimo. Pode tela? Bom, primeiro agradecer a Márcia pelo convite, dizer que é difícil a gente falar para um grupo assim de tão alto nível como vocês, mas vou tentar me expressar um pouco sobre o tema. Para começar, a gente observar aqui a evolução da pandemia no mundo, aqui em verde e aqui no Brasil, para chamar a atenção que a incidência por cada milhão de habitantes ela continua tendo oscilações, mas com a tendência a subir no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, a pandemia não está controlada. E a evolução da pandemia ela depende do vírus, da virulência, do hospedeiro e depende de ações de combate. Alguns fatores relacionados ao vírus tem a questão da virulência, da transmissibilidade. Alguns fatores relacionados ao hospedeiro são fatores genéticos, epigenéticos, nutrição, etc. Inclusive, a Márcia falando aí que a gente desenvolve defesa contra os vírus, mas lembrar que essa defesa é muito variável de um indivíduo para o outro, né? Isso depende muito desses fatores genéticos. E tem alguns fatores que são relacionados às ações de combate, que os principais são o uso de máscara, distanciamento, atendimento precoce de boa qualidade, drogas e o principal, que são as vacinas. Então, vou falar um pouco sobre as vacinas. Lembrando que as vacinas elas têm um benefício individual sobre um indivíduo em si, que é reduzir o risco de infecção, de ter a doença grave ou de morte. E existe o benefício coletivo, que, na realidade, é o mais importante para a comunidade. Isso aqui é mostrando os indivíduos susceptíveis, em azul, os que estão com a doença, e aqui em amarelo os vacinados. Então, de uma população sem vacina, em pouco tempo, um indivíduo infectado, ele transmite para vários indivíduos. A gente vai ter uma grande quantidade de doenças. Se a gente tiver uma cobertura vacinal abaixo do limiar de proteção, nós vamos ter uma proteção maior, vocês vão ter indivíduos vacinados, mas a quantidade de indivíduos com a doença ainda é grande.
Se a gente tiver uma vacina acima do limiar de proteção, a tendência, ou pelo menos é o que a gente espera, é que vai ter uma pequena quantidade de pessoas que vai adquirir a doença, é um número mínimo, né? Então, a tendência é que a população cada vez menos tenha a doença. Aqui, só lembrando, acho que todos já conhecem, mas lembrando que aqui é a célula, aqui é o receptor ACE2, e aqui são enzimas que modulam ou que cortam essa espícula para poder ela se ajustar aqui no receptor de angina conversora da angiotensina 2. É a maneira que o vírus se funde aqui com a célula e manda o material genético para dentro da célula. E esse slide aqui, já é um slide mais direto sobre o assunto, tem uma representação esquemática da estrutura do SARS-CoV-2, mostrando em especial o grupo de proteínas, que são as proteínas estruturais, que é a proteína da espícula, da membrana, do envelope e do núcleo capsídeo. Lembrando que essas proteínas, elas possuem sítios ou epítopos antigênicos que são candidatos para fazer vacinas, que a gente sabe que eles são mais imunogênicos. E é interessante porque esses estudos, atualmente, eles são feitos inicialmente, mas não em laboratório, mas in situ. São em modelos de computadores, que eles têm um banco de dados com as proteínas do SARS-CoV, que, inclusive, esse banco de dados ele foi adquirido no SARS-CoV-1, depois ajustado para o SARS-CoV-2, e aí eles fazem modelos de quais as proteínas que potencialmente são mais imunogênicas. E eles têm um banco de dados principalmente para as proteínas da espícula e a proteína N. A proteína NE, eles não têm, na verdade, a quantidade, nós não temos conhecimento sobre elas. Então, isso aqui é um outro slide, mostrando aqui as proteínas do núcleo capsídeo, envelope e membrana, e que mostrando os tipos de vacina, né? Que é o vírus vivo, vírus inativado, vetor viral, subunidade de proteína e de RNA. E aqui mostrando que os anticorpos eles são formados. Já tem estudo mostrando que eles são formados com a proteína da espícula e a proteína do núcleo capsídeo. Já o anticorpo neutralizante só tem prova com a proteína da espícula. E a produção de linfócitos CD4, CD8, memória, na realidade, eles são mostrados com todas essas proteínas. Lembrando, isso aqui é só lembrando que a proteína, assim como a infecção por vírus, aliás, a vacina, assim como a infecção por vírus, ela tanto pode ativar o sistema inato como o sistema adaptativo. Logicamente que para as vacinas, esse sistema adaptativo, que é a formação de anticorpos e de células memória B e T, é o que são mais importantes, tá certo? Mas também existe um componente do sistema inato. Esse slide aqui eu não vou me deter, mas só lembrando que a BCG ela está sendo preconizada por algumas pessoas, aliás, apesar de ser bem controversa, porque alguns ensaios mostram que pode ter alguma utilidade, outros que não, mas mostrando que a BCG, se ela tiver alguma ação para o COVID, ela não é uma ação direta, não é no sistema adaptativo e sim no sistema inato, principalmente por uma via que ele chama de epigenética, que é dele metilar as moléculas de histona, ela perde a capacidade positiva e deixa de atrair o DNA, então o DNA nessas áreas ele fica mais aberto e codifica mais aquelas proteínas, no caso as proteínas pró-inflamatórias. Então, ou seja, em outras palavras, o que ele faz é dar uma ativação no sistema imune inato. E com isso, ele poderia prevenir não só a doença grave por tuberculose, mas a doença grave por outros agentes infectantes, incluindo o vírus e o vírus do Covid. A resposta, os fatores que influenciam a resposta da vacina são vários. Eles são fatores intrínsecos ao hospedeiro, como fatores genéticos, epigenéticos, fatores perinatais, fatores extrínsecos, fatores comportamentais, nutricionais, administrativos, mas nós vamos se deter sobre os fatores da vacina, os tipos da vacina, os produtos da vacina, as cepas, as adjuvantes e as doses da vacina.
Aqui eu vou mostrar os 5 tipos de vacinas que existem. Um deles são as vacinas de vetores virais. Que essa vacina de vetor viral, ele pega um vírus, que o mais comum são adenovírus, que pode ser adenovírus de chimpanzé, que é o caso da vacina da AstraZeneca, ou pode ser adenovírus humano, como são o caso dessas outras vacinas, inclusive a da Johnson & Johnson. Então, ele pega o vírus, modifica o gene geneticamente, ele coloca um pedaço do RNA do vírus dentro do núcleo desse vírus, e aí ele injeta, e esse vírus vai levar a proteína do SARS-CoV-2 e vai estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos. As vacinas genéticas, na realidade, elas podem ser de DNA ou de RNA. No caso do SARS-CoV-2, como é um vírus de RNA, ela seria uma vacina de RNA. Ela usa o material do coronavírus, que vai dar instruções às células da proteína S. Então, eles fazem, no caso da proteína S, porque naqueles modelos em sílico, são os modelos que, teoricamente, eles são mais imunogênicos. São diferentes de vacinas de vetores virais. Por esse material não é levado por um vetor, e sim por outro transportador, que são, na verdade, sacolas de gordura ou liposoma, né? Ou seja, ele coloca o RNA nessas bolinhas de gordura, injeta, elas passam para dentro da célula, e aí o RNA vai induzir a célula do hospedeiro a produzir a proteína da espícula. Quer dizer, ele produz a proteína da espícula, mas não produz as outras proteínas. E produzindo a proteína da espícula, vai estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos e células T contra a espícula. Mas aí ele não causa a doença, porque, na verdade, ele não pode se formar como vírus, já que não tem o RNA das outras proteínas. As vacinas inativadas, que aqui tem uma importância para a gente, porque a nossa Coronavac, que é aqui da Sinovac, ela é feita dessa maneira. Essa vacina inativada, ele pega os vírus do SARS-CoV-2 e coloca produtos que inativam o vírus. Mas todas as proteínas do vírus, não só a proteína da espícula, mas as proteínas do núcleo capsídeo, as proteínas da membrana e as proteínas do RNA, elas podem ficar no organismo, e essas proteínas, todas elas estimulam o sistema imunológico, levando à formação de anticorpos e possivelmente de células memórias. Que, na realidade, é curioso que no estudo da Sinovac ele não foi feito esse tipo de estudo para ver se ele faz linfócito de memória. Não quer dizer que ele não faça, mas não tem o estudo. Não pode garantir que sim. Esse tipo de vacina é curioso porque, do ponto de vista teórico, ele é menos eficaz do que as vacinas que usam só a proteína da espícula, porque a proteína da espícula é mais imunogênica. Mas, teoricamente, ela pode ter algumas vantagens no caso das variantes novas, porque as variantes novas, as mutações também ocorrem mais na proteína da espícula. Então, é possível que surjam mutações com variações significativas a ponto das vacinas que usam só a proteína da espícula não ser capaz de bloquear. Mas há outras proteínas podem produzir outros tipos de anticorpos que podem enfraquecer os vírus, né? E, parcialmente, ele dificultar a infecção do organismo. As vacinas possuem as proteínas são parecidas com a vacina de RNA, só que ao invés de ser a injeção do RNA, ele já coloca, na verdade, fragmentos de proteína da espícula, eles tiram aqueles fragmentos, que são os fragmentos que contêm os epítopos, que, sabiamente, eles vão ser imunogênicos, e aí eles colocam também naquelas bolinhas de gordura, manda para dentro da célula, e a célula vai produzir anticorpos e células T memória contra aquelas proteínas da espícula. E aqui, por último, é uma vacina atenuada que ainda não existe no nosso mercado. Que tem uma das vacinas, que é a vacina da Codagenix, que ainda está em estudo, que essas vacinas de vírus atenuado é o próprio vírus do Covid, somente atenuado,
que, como todos vocês sabem, essas vacinas têm um risco para os indivíduos que têm deficiência imunológica ou que faz uso de alguma droga que bloqueia o sistema imunológico, porque ela pode causar doença. Lembrando que os estudos da vacina, para determinar os efeitos tanto benéficos como maléficos, ele tem aqueles estudos pré-clínicos, que são estudos in situ, que é feito em modelo de computador, estudos in vitro, que são feitos com cultura de célula, com animais. Posteriormente, tem os estudos clínicos, de fase 1, 2, 3 e 4. Os estudos de fase 1, 2 e 3 é basicamente para demonstrar segurança, no caso da fase 1, estabelecer a imunogenicidade na fase 2, que eles utilizam indivíduos sadios, mas eles colocam, avalia basicamente o laboratório para ver se eles produzem anticorpos. E o de fase 3 são estudos para demonstrar eficácia e segurança. E o estudo de fase 4, ele mostra não é eficácia, mostra eficiência. Esses estudos, só lembrando que eles existem um estudo que eles chamam de vida real, que seria você aplica a vacina, como está sendo feito no nosso país, em vários outros países, e depois você pega dados de como é que está se comportando a epidemia, quer dizer, se os números de casos de internações eles estão aumentando ou diminuindo. E esses dados nós chamamos de dados ecológicos, porque não foram dados coletados pelo pesquisador, como é o caso do estudo de fase 3, que o pesquisador ele tem um dado do controle, os dados dos pacientes que usaram a vacina, e aí ele tem os números exatos, ele pode fazer cálculos. Então, esses cálculos aqui são cálculos que não são muito precisos. E existem também os ensaios de campo, que os ensaios de campo estão sendo feitos na cidade de São Paulo, um exemplo, é quando você toma uma determinada região, pode ser uma cidade, um estado, um país, você aplica a vacina numa quantidade grande de indivíduos e depois você observa os efeitos sobre a população, os efeitos em relação ao número de casos, número de internações, pacientes em UTI, etc. Em relação aos possíveis eventos adversos, tanto nos estudos de fase 3 como nos estudos de fase 4, foram observados alguns eventos adversos. No caso dos estudos de fase 3, já tem aqueles eventos adversos relacionados, que são eventos adversos geralmente não graves, que são dor de cabeça, mal-estar, dinamia, etc. E alguns raros efeitos adversos graves, que foram basicamente reações de hipersensibilidade, que foram choque anafilático e edema de glótula. Já nos estudos de fase 3, lembrando que você normalmente não consegue detectar eventos adversos que são raros, porque você não consegue uma estatística boa, porque aqui nesses estudos de fase 3, os números são em 1.000 pacientes, geralmente são em torno de 20 mil, 30 mil, 40 mil pacientes, tá certo? Então, é um número grande, mas pequeno para você demonstrar eventos adversos que não são frequentes. Já os estudos de fase 4, como são uma quantidade enorme de casos, porque você usa, na verdade, são milhões, 20 milhões, 30 milhões, etc., aí fica mais fácil você detectar. Agora, também tem uma dificuldade. É porque é diferente dos estudos de fase 3, que os pesquisadores controlam tudo, você tem os números todos na mão, esses dados eles são mais difíceis de ser detectados, porque são dados ecológicos, ou às vezes de estudos que você determina uma determinada região. E aí, o que foi que aconteceu? O CENO deu uma luz amarela recentemente, porque foram divulgados dados sobre casos de eventos tromboembólicos após o uso de vacinas da AstraZeneca. Esses dados foram inicialmente questionados se ela tinha ou não alguma relação com esse fenômeno tromboembólico, porque, do ponto de vista matemático, ele não tinha como você fazer com clareza se ele tinha um risco relativo aumentado em relação à população geral. E foi, então, iniciada uma discussão. E depois dessa discussão foi suspensa temporariamente a utilização em alguns países da Europa, a vacina da AstraZeneca, que a gente sabe que, posteriormente, eles voltaram a fazer o uso da vacina. Em abril de 2013, de 2021, 6 casos de evento tromboembólico, 2 semanas após
os pacientes que receberam dose única da vacina da Janssen, que é a vacina da Johnson & Johnson, foram observados. E o número de pacientes vacinados foram cerca de 7 milhões de pessoas, só nos Estados Unidos. Possíveis eventos adversos. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde ressaltava que os eventos não estavam necessariamente relacionados à vacina em si, mas que seria necessário investigar. Por que eles inicialmente acharam que não tinha relação? Porque, do ponto de vista matemático, não tinha como você fazer um cálculo do risco relativo. E, às vezes, as pessoas observam alguns eventos na ciência médica ou em outras ciências, e, às vezes, eles fazem uma correlação e sempre acham que aquela correlação é causal, quando, muitas vezes, aquela correlação não é causal. Um exemplo bem clássico que a gente usa muito em aula de curso de epidemiologia clínica é um estudo feito numa cidade de verão, lá nos Estados Unidos, que são cidades que, durante os meses de verão, que é em julho, você tem muito banhista, e são meses quentes, então se toma muito sorvete. O que o pesquisador observou é que o consumo de sorvete estava associado a ataque de tubarões. Mas a gente sabe que, provavelmente, o ataque de tubarão não tem nada a ver com o consumo de sorvete. O ataque de tubarão acontecia mais no mês de julho, que é o mês mais quente. Assim como se consome mais sorvete em julho, que é o mês mais quente. Por isso, dessa associação. Então, quando nós temos alguns números que indicam uma associação matemática, é interessante a gente tentar estimar o potencial de causa e efeito, ou de causalidade, aliás. E, para isso, existe uma diretriz, que essas diretrizes não são coisas assim matemáticas, mas que são como um farol que guia a gente para fazer esse estudo, que são os critérios de Rio, que é a força da associação, que é um número matemático, que é você calcular o risco relativo, ou a razão de chance, dependendo do tipo de estudo. Aqui, nos casos de estudo longitudinais, e aqui, no caso de estudos transversais. A consistência, que é quando é condizente com outros estudos, ou seja, vários estudos apontam também de direção. A especificidade, a temporalidade, que a causa tem que ser anterior à doença, que isso é uma condição sine qua non. O gradiente biológico, que é o estudo de dose-resposta, que são bem estudados nos estudos de casualidade do cigarro com neoplasia de pulmão, onde tem a gente sabe que quanto mais tempo e quanto mais cigarro o indivíduo fuma, maior o risco. A plausibilidade biológica, que a associação deve ter uma explicação plausível, concordante com o nível atual do conhecimento patológico, que eu chamo a atenção que, no caso dessa vacina para o COVID, esses eventos adversos, a plausibilidade biológica e essa analogia com outra doença foram os dois índices que mais reforçaram a realmente pensar na casualidade. Voltando novamente para os eventos adversos, o que nós observamos é que os eventos tromboembólicos chamaram a atenção devido a características particulares. É que esse fenômeno tromboembólico era associado à plaquetopenia, tinha sítios atípicos, incluindo trombose de seios venosos cerebrais, que ocorria em indivíduos jovens, já que a gente sabe que os fenômenos tromboembólicos são mais comuns em indivíduos idosos, e sugeria um fenômeno imunomediado. E que tudo isso era semelhante a uma doença já bem conhecida, que é a trombocitopenia induzida por heparina. Falando na tromboembolia induzida por heparina, só lembrando aqui que existe o tipo 1 e o tipo 2. A tipo 1 ela não é imunogênica, ela é mais comum. A tipo 2, que é a imunogênica, que a que a gente tem interesse, ela ocorre em um número pequeno, tem uma gravidade alta, o início é entre o 5º e o 15º dia, a contagem de plaqueta que sempre está baixa, geralmente abaixo de 80, aqui no caso da tipo 1 é um número maior. O mecanismo de reação imune, essa outra aqui não é. Normalmente tem sintoma, e é o diagnóstico que quase sempre laboratorial, e é contraindicado o uso de heparina. Falando sobre a trombocitopenia induzida por heparina tipo 2 especificamente, lembrando que ela é uma reação imunológica, a heparina com formação de anticorpos
para um complexo entre o fator plaquetário 4 e a heparina. E lembrando que os anticorpos patogênicos do fator plaquetário 4 ligado à heparina, ele se liga ativamente ao receptor, esse receptor das plaquetas e dos monócitos. E aí, quando ele se liga a esse receptor, ele ativa as plaquetas e inicia os processos de trombose. E que apenas um subconjunto de pacientes sensibilizados progride com complicações de vida de trombocitopenia e trombose. E aqui uma figura para exemplificar como é que a coisa acontece. Você injeta heparina, você está mostrando heparina, as plaquetas elas expressam esse fator de ativação das plaquetas, o fator 4 de ativação de plaquetas, e essas plaquetas, essa heparina, ela se liga a esses fatores. E uma vez que ele se liga a esse fator, ou seja, esse complexo, em alguns indivíduos que são teoricamente geneticamente predispostos, ele forma anticorpos que podem ser da classe IgG, IgM ou IgA, mas predominantemente IgG, e formando esses anticorpos vão se ligar naqueles receptores, e aí, quando ele se liga naquele receptor, ele ativa as plaquetas, que libera micropartículas, que ativa a inflamação, que ativa as plaquetas, que aí vai formar, vai agregar as plaquetas, que vai levar a trombocitopenia e fenômeno tromboembólico. Uma coisa curiosa é que essa ligação da heparina com os complexos, a formação desse complexo de heparina com fator plaquetário 4, ele precisa ter uma quantidade certa, ideal. Se você tem muito fator plaquetário 4 e pouca heparina, normalmente você não forma esses anticorpos. Se você, por acaso, tem muita heparina e pouco fator plaquetário 4, também forma pouco anticorpo. Se você tem uma quantidade grande dos dois, de proporcional, aí você forma muito. Então, ele forma uma curva mais vezes assim. Ele forma uma curva que você tem baixa aqui com excesso de PF4 e baixa heparina, aumenta quando você tem as duas equilibradas e diminui novamente quando você tem uma quantidade grande de heparina. Lembrando que essa trombocitopenia ela tem uma reação imunológica, como já foi falado, ela se liga a esses receptores, acho que eu já falei, desculpa. Então, agora falando sobre os estudos da relação de vacinas com trombocitopenia. Depois que surgiu essa preocupação, foi uma correria de estudos, já tem vários estudos correndo, mas existem 3 estudos, que foram todos 3 publicados no New England, 2 que foram publicados no dia 9/4, um deles era um estudo completo e o outro era classificado como um brief report, não era um estudo original, porque era uma quantidade pequena de pacientes. E o outro estudo foi publicado no dia 16/4, que também era com vários pacientes. Eu tinha, inclusive, preparado alguns slides mostrando esses estudos, os dados dele, aliás, tem no final da aula, mas eu resolvi não apresentar por causa do tempo, que não tinha sentido. Então, eu fiz só uma avaliação do resultado completo desse estudo. Que os principais resultados dos 3 estudos, que eles apontam, é que em pacientes com eventos de trombocitopenia e tromboembolismo após o uso da vacina da AstraZeneca, no caso aqui foi feito para a vacina da AstraZeneca, então eles concluíram que a presença de anticorpos anticomplexos, fator plaquetário 4, junto com heparina, ou seja, é o complexo, sem o paciente ter usado heparina, e que imita clinicamente a trombocitopenia induzida por heparina autoimune. Que essa imunoglobulina bloqueia a ligação dos anticorpos aos receptores que ligam o anticorpo, a molécula de anticorpo às células, tá certo? Que é esse anticorpo FCYR2A, que reduz a ativação das plaquetas. Ou seja, se você usar imunoglobulina, você vai bloquear o receptor aqui, então vai ter pouca ligação. O restante das conclusões é que a vacinação com a vacina da AstraZeneca pode resultar em raro desenvolvimento de trombocitopenia trombótica, mediada por anticorpos ativadores de plaquetas, que são anticorpos antifator heparina ligado a fator plaquetário 4, que imita clinicamente a trombocitopenia induzida por heparina autoimune.
Aí, por isso, é de sugerir um nome para essa doença. Que o nome que está sendo usado por as publicações é trombocitopenia trombótica imunológica induzida por vacina, que tem um título em inglês de Vaccine Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia, ou dessa sigla VITT, que é a sigla do nome inglês. E que essa variante rara dessa doença de trombocitopenia espontânea induzida por heparina tem poucos eventos em mais de 130 mil, que na verdade não é mil, é milhões de vacinados. Né? E aí um questionamento que é feito sobre isso é que o porquê que essa vacina da AstraZeneca e a vacina da Johnson, eles poderiam causar isso. Tem vários componentes que poderiam causar essa imunogenicidade, já que seria mais ou menos a mesma coisa do vírus. E seria uma doença autoimune. Ou seja, você produz um anticorpo que vai ligar a plaqueta em resposta a alguma proteína da vacina. Mas eles acham que tudo isso estaria ligado à questão do vetor viral, que seria adenovírus, já que as outras vacinas, que são as vacinas de RNA, vacinas de proteína e de vírus inativado, até agora não tem tido esse relato. A gente sabe que a vacina da AstraZeneca ela foi aplicada em vários países como o Brasil, país da África, do Oriente Médio, da Europa. Tem um número maior de indivíduos vacinados, que o adenovírus que ela usa é adenovírus de chimpanzé. Já a Johnson & Johnson foi aplicada basicamente nos Estados Unidos, e aí só foram relatados 6 casos, todos eles dos Estados Unidos, e que usa adenovírus humano. Existe um posicionamento da empresa Johnson & Johnson fazendo um questionamento se o mecanismo seria o mesmo, já que o vetor dos dois seria adenovírus, mas são 2 adenovírus diferentes. E aqui um questionamento sobre o risco, que isso aqui foi publicado num site que é o site do IntoCent, que isso aqui é ligado à Universidade de Oxford. Então, a vacina de Oxford, eu peguei já traduzido aqui, ela fez uma coisa interessante, que era analisando os benefícios versus o risco. Então, os benefícios seriam novas internações por Covid evitadas pelo uso da vacina a cada 16 semanas, e o risco seria potenciais eventos adversos graves devido à vacina. Lembrando que aqui é eventos adversos graves, não é qualquer evento adverso. E aí eles calcularam esse potencial de benefício e o potencial de risco em várias situações. Uma situação de uma população de baixo risco, que seria uma área onde você tem uma ocorrência pequena de pacientes com a doença, em pacientes de risco moderado, aliás, pacientes de risco moderado não, em situação de risco moderado, que seria algumas áreas que você tem um número alto, mas não muito alto de pacientes, ou seja, a transmissibilidade não é muito grande, e situações de risco alto. E eles fizeram isso para as faixas etárias, já que a gente sabe que os eventos adversos que foram observados, somente os trombembólicos, eles são maiores nos pacientes jovens do que nos pacientes idosos, pelo menos nessa amostra que nós temos, que no futuro é possível que eles mostrem que, na realidade, isso não é verdade, né? Nós temos pouco número e ainda pouco estudo. Então, o que eles observaram é que nas faixas etárias mais baixas, você tem um risco, um benefício relativamente pequeno, que é a única faixa onde você tem um risco menor, aliás, um risco maior do que o benefício 0,8 e risco de 1,1. Em todos os outros, o risco de benefício é maior do que o risco de eventos adversos, tá certo? Então, mostrando, e quando você passa para o risco, uma área com risco moderado e risco alto, mais verdade ainda, você chegando ao ponto em pacientes idosos, onde você tem uma ocorrência pequena desse fenômeno tromboembólico, do benefício 627 contra 0,2 de risco. Então, assim, mostrando que, na realidade, o benefício da vacina, pelo menos até agora, observado, tem sido bem maior do que
os riscos. Isso aqui é só lembrando uma coisa, um questionamento interessante na medicina, que no dia a dia a gente faz, eu, inclusive, já discuti muito isso com o Plínio Câmara, é que, assim, existe um aforismo na medicina que a gente diz primo non nocere, ou seja, primeiro não cause dano. Então, se a gente está diante da dúvida, a gente não arrisca fazer o tratamento. Sendo que, apesar de alguns médicos citarem esse aforismo como sendo uma coisa muito boa, mas a gente sabe que, na realidade, existe um modelo conceitual onde existiria um erro por você ser mais não intervencionista, ou seja, um niilismo, não intervir. E existe o outro extremo, que é você traduzir o conhecimento médico de forma rápida e atrevida para a população, ou seja, você sabe que alguma coisa provavelmente é benéfica e você já usa aquele medicamento, isso é muito comum em alguns médicos, e provavelmente existe uma faixa onde você equilibra os dois, tá certo? Ou seja, se você tem você não tem muito niilismo, mas também não tem muito atrevimento. Seria talvez o ponto ideal. A gente tem que desequilibrar. Com os dados que nós temos hoje, praticamente tanto a Anvisa como a EMA, que é a European Medical Association, que é correspondente à Anvisa, com o FDA, aliás, o FDA ele só fala na vacina da Johnson, ele suspendeu temporariamente, mas a Agência Europeia, ele suspendeu inicialmente, depois ele voltou. Então, voltaram a fazer a vacina em praticamente toda parte do mundo. Por quê? Porque na visão de hoje, a gente analisando o estudo de hoje, o risco de eventos adversos estimado é pequeno contra um benefício grande. Lembrando que o controle da vacina, aliás, o controle da pandemia, a gente pode ter com tudo aquilo. A droga interfere em alguma coisa, aqueles cuidados de distanciamento, de máscara intervêm em alguma coisa, mas até agora, se a gente voltar lá para o primeiro slide e lembrar daquele gráfico, a incidência da pandemia está crescendo no mundo inteiro. Se ela está crescendo, é porque essas medidas não estão sendo suficientes, elas podem até ser eficientes. Algumas drogas possivelmente têm eficácia, entre eles a ivermectina, que existem alguns estudos mostrando eficácia, outros não mostram eficácia, mas ainda não está bem esclarecido se isso tem ou não, tá certo? Mas a gente sabe que as poucas drogas que tem algum estudo, essa eficácia é o que a gente chama marginal, ela não é uma coisa suficiente para conseguir mudar o rumo da pandemia. Então, por isso que a nossa grande esperança é nas vacinas. Quer dizer, por enquanto, como se você tivesse, por exemplo, alguns países, eles têm muitas vacinas, que é o caso dos Estados Unidos, e você tem pouco, a população, uma população que tem poder aquisitivo grande, você tem muitas opções. Então, lá, talvez seja válido você selecionar as vacinas que têm um risco menor, em detrimento daquelas que têm um risco maior. Mas, em alguns países, você só tem uma vacina, outros só tem duas, e alguns têm duas, como é o caso do Brasil, mas não uma produção suficiente para você vacinar na velocidade que nós queríamos, ou que precisaria para você começar a inverter aquela curva da pandemia que está subindo para uma curva de decaimento, que a gente finalmente consiga controlar a pandemia. Bom, eu agradeço a vocês e peço desculpa assim, pelos desajustes da aula, porque eu tive alguns contratempos, tive que fazer a coisa de última hora. Me coloco à disposição de vocês para perguntas, para algo que vocês queiram acrescentar, ou alguma crítica, ou algum ponto que vocês queiram acrescentar. Né? George, está ouvindo todo mundo já? Estou sim. Pelo menos você eu estou. O Henrique, a Ana estão com o microfone desligado, o Oswaldo também.
Não, mas é para ficar Mas eu desligado. Só quando forem falar É. que eles vão ligar. Queria me agradecer, Jorge. Que beleza de exposição, Jorge. Charmosa, elegante, inteligível. Uma coisa linda esse seu trabalho. Devia estar na Bienal da Academia Cearense de Medicina, apresentando esse mecanismo todinho aí, baseado nas evidências claras e levando a gente a ficar cada vez mais fascinado com o mecanismo dessa doença e com a resposta da humanidade em cima desse processo, gerando vacinas, trabalhos científicos. A parte dos cientistas na Covid é uma coisa fora de série, uma coisa assim que eu nunca imaginei um dia estar viva ainda para ver essa coisa acontecer. Hoje você deitou e rolou, do jeito que você gosta, explicando detalhadamente o mecanismo fisiopatológico íntimo de como acontece essa doença e de como a vacina age. Agradeço muito e deixo aberto para quem quiser fazer perguntas a você. Tem alguém que queira... Eu quero acrescentar comentário ou críticas ao questionamento. O Plínio quer falar, George. Pois não, Plínio. É mais um comentário, George. Primeiro, agradecer a belíssima apresentação, que é uma característica sua, apresentar sempre trabalhos, aulas, de uma forma tão inteligível como você faz, né? É um presente para a gente e a gente se orgulha disso, né? E você realmente hoje nos presenteou com essas informações sobre a vacina, que, como você falou, é realmente o que vai trazer a escapatória do mundo. Eu não vejo outra possibilidade e as pessoas têm que se convencerem dessa realidade que uma outra dificuldade que a gente se depara é com o negacionismo da vacina, né? Eu já vi vários casos, como você também deve ter observado, as pessoas não querem se vacinar, acham que vão ter problema. Um dia desse, um holandês lá estava lá na Europa, lá no frio danado, mostrando coisas, não se vacine, já morreram 4.500 aqui na Holanda com a vacina da AstraZeneca, não se vacinem, vai morrer todo mundo e tal, é assim, é desse jeito. Aí posta, inclusive, um grupo de pseudocientistas, né, fazendo uma live condenando as vacinas. Quer dizer, é um outro grande problema da vacina, é exatamente esse negacionismo produzido por uma parcela significativa da população, isso em todo o mundo. Mas eu queria ratificar meu agradecimento. Aprendi muita coisa aí hoje com você e parabenizá-lo mais uma vez por essa brilhante apresentação. Um abraço, muito obrigado por nos ter dado essa chance. Eu tenho que agradecer. Eu peço desculpa, porque eu sou acostumado a dar aula, mas eu sempre dou aula ao vivo, né? Então, a gente vai olhando para as pessoas, a maneira de falar é diferente. E, assim, eu não me acostumei a dar aula no computador, porque eu parece que estou falando só. E, além do mais, eu coloquei um fone de ouvido, aí eu escuto mal a minha voz. E aí, por isso fica um negócio meio esquisito. Por isso que eu fiquei com a voz falha e ficou assim, meio esquisito a maneira de falar e de apresentar. Eu peço desculpa. Mas não aconteceu nada disso, George. Foi tudo muito bom. Excelente. Bom, Henrique. além da explanação, que foi muito boa do Joel, Vladimir. chamou-me a atenção também a qualidade, as ilustrações que ele apresentou. Eu fiquei pasmo aqui. Plínio, me desculpe eu perguntar, se você não quiser responder, não precisa responder. Isso você tira de trabalhos do exterior? George. Pois é. Ou você mesmo que faz aquilo? Não, assim, os slides, a maioria sou eu que faço. Isso é uma característica minha. Eu, inclusive,
Desde que eu comecei a dar aula na faculdade e apresentar trabalhos em congresso e aulas em congresso, que as pessoas, inclusive do Rio, de São Paulo, me pedem slide, ou me pedem para fazer slide, que é uma coisa que eu gosto, né? E assim, eu sempre gosto de preparar a aula, né? Então, assim, eu pego, às vezes, os dados e procuro seguir uma linha para você ficar o slide mais visual. Assim, não encher muito, ficar melhor. Amplio a figura, às vezes eu corto, faço uma coisa para poder dar uma dinâmica, para ficar melhor visualizado. Então, é uma coisa importantíssima. Pois a qualidade do seu material visual foi, assim, nota 10, absolutamente 10. Além da sua explanação também ter sido muito boa. Meus parabéns. Obrigado. Eu acho o seguinte, talvez nós pudéssemos comentar aqueles outros assuntos na próxima semana ou nos dias seguintes, para que o Jorge é o nosso ilustre convidado, falou sobre o assunto, quem quiser cair mais em tempo e perguntar mais coisas sobre o assunto explorado por ele, o que vocês acham? Doutor Henrique ia falar, né? Era antes. Eu acho... Henrique, depois dessa sua questão. Eu acho que nós precisamos prestigiar o George, e a pergunta que eu vou fazer para ele é prestigiando. Por isso, eu acho que tem precedência. Né? E o nosso bom Plínio me perdoar, né? Essa colocação. Né? Jorge, eu queria lhe parabenizar pela sua apresentação, excelente. Né? E eu acho que assim foi uma apresentação de professor e até, eu diria até de professor demais. Porque se você, assim, tem pontos na sua palestra que pode ser melhorado, uma foi você ter exagerado no aspecto professoral. Vou explicar direitinho, mas foi excelente, mas vou explicar. Por exemplo, eu acho que uma coisa fundamental que você mostrou aí, você já mostrou correndo, já não teve mais tempo para mostrar, mas eu acho que a coisa fundamental nessa aula é a relação risco-benefício. Porque parece uma coisa abstrata, mas tem maneiras quantitativas de se avaliar isso aí. E isso eu já assisti N palestras, muitas palestras sobre a vacina, o mecanismo da vacina e tal, mas uma lacuna que eu vi em todas elas foi a falta de abordagem desse aspecto que você abordou. Só por essa abordagem aí, de 0 a 10, eu daria 11 na sua palestra. Tá certo? Não vou dar 11, porque você deixou para o final e passou muito rápido por isso aí. Isso aí você devia ter cortado alguma coisa do começo para se concentrar mais nisso aí, mais realmente na vacina, nos seus aspectos práticos, tá certo? Na sua eficácia. Uma coisa que eu queria lhe perguntar, se você souber responder, e se não souber, não tem nenhum demérito para você, tá certo? É só uma curiosidade minha, é o seguinte, você falou aí na fase 4 do estudo da vacina, não é isso? E o seu conceito de fase 4 aí, que eu digo para vacina eu não conheço, mas eu pensei que fosse muito similar ao das drogas. E eu achei ele um pouco diferente das drogas. Na droga, você tem, primeiramente, você faz um estudo pré-clínico, aí tem a fase 1, que é num grupo muito restrito, é isso? Né? Tem a fase 2, que já é num grupo de sadios maior, tem a fase 3, que aí já entram os doentes, não é isso? E aí a droga é aprovada e aí ela é lançada. A fase 4 é a fase depois do lançamento. Tá certo? E aí vai se observar tudo, não é meramente eficácia. Aí é que vai realmente se ver os efeitos colaterais, aí é que vão, mais do que a eficácia propriamente dita, aí aparecem os efeitos colaterais, tá certo? Aparecem outros aspectos que são mais raros e que frequentemente não aparecem também, porque até a fase 3 ainda é um grupo limitado, ainda com número limitado, às vezes com uma população limitada, etc. e tal. Então, quer dizer, então a fase 4 da vacina é diferente da fase 4 das drogas?
é ainda um estudo limitado para ver a eficácia? Que foi isso que eu entendi na sua apresentação. Assim, não, deixa eu me explicar. Primeiro, dizer que realmente eu deixei por último, e foi exatamente o que aconteceu. Houve um contratempo e eu terminei tendo que alinhavar o final. Eu peço desculpa. Mas eu gosto muito de epidemiologia clínica, inclusive participo de curso em várias cidades do Brasil. Lembrando que assim, esses estudos, existe atualmente os estudos pré-clínicos, que tem aqueles, inclusive uma novidade, eles são os estudos in situ, são feitos em modelo de computadores, além do in vivo, aliás, in vitro, né, que são em células de animais, etc. Aí existem os estudos de fase 1, 2 e 3, que você já falou. Os estudos de fase 3, eles são geralmente ensaios clínicos maiores, que isso vai depender em cada situação, que esse número tem que ser maior, quanto menos frequente é o evento, o desfecho, e quanto maior a variabilidade, maior tem que ser a amostra. No caso das vacinas, esses estudos de fase 3 para qualquer droga são estudos que eles chamam pivotais, são assim, as agências reguladoras, que é a FDA, a Anvisa, a EMA lá da Europa, eles só aprovam a droga depois que passa no estudo de fase 4 e são publicados em revista revisada por pares. Esses estudos, eles normalmente mostram eventos adversos, sendo que os eventos adversos raros não são mostrados por isso. No caso dos estudos de fase 4, como você aplica numa situação real, ela mostra, primeiro, eventos adversos raros e mostra uma coisa que não é eficaz, é eficiência. Porque, às vezes, uma droga é eficaz, mas não é muito eficiente, porque ela é difícil de ser usada, porque eles não usam corretamente, por exemplo, no caso da asma, usa aquelas bombinhas, o paciente resolve errado, se a droga é eficaz, mas não tem eficiência porque ele não sabe usar. Tá certo? No caso da vacina, teria aplicação, que uma série de coisas. E sendo que esse estudo de fase 4, eles podem ser diferentes, porque existem estudos que são os estudos que a gente chama ecológicos. Os estudos ecológicos seria assim, você simplesmente usa o medicamento ou usa a vacina e você vai captando informações de alguém que vai dar qualquer método, percebe um evento adverso e ele notifica a Anvisa, notifica o FDA, e aí eles vão computando. Quando eles verem que tem um número representativo, eles vão estudar se tem casualidade ou não. Aliás, primeiro, se tem alguma estatística matemática. Que aí o que eu falo com relação ao estudo de fase 4, diferente da fase 3, é porque na fase 3 o número é menor, mas você tem os números exatos de pacientes e os controles. E aí você consegue fazer uma estatística. Você pega um indivíduo por outro. O problema é que os dados ecológicos, esses dados são imprecisos. Você tem um número grande, mas é impreciso. Inclusive, nesse caso das vacinas, elas foram reportadas, por exemplo, muito na Alemanha e na Áustria. Possivelmente, alguns outros países tiveram mais eventos adversos que lá, mas eles não relataram porque tem um baixo de medicina, alguns morreram, não chegaram nem a ser atendidos por médicos, e eles não foram relatados. Então, os dados são menos precisos. Existem os ensaios que a gente chama de campo, que é mais ou menos correspondente a um ensaio clínico, mas que é feito numa quantidade grande de pacientes. Eles não são muito controlados, que é o caso que está sendo feito em São Paulo, onde você aplica a vacina numa quantidade grande da população, quer dizer, na população quase toda, tá certo? E aí você observa aqueles dados daquele local. Aí a gente chama de ensaio de campo, que é um intermediário entre o ensaio clínico, controlado, randomizado, e o estudo ecológico, que você tem dados de computadores. Né? Inclusive, alguns estudos, eles pegam dados, por exemplo, um estudo que é interessante, foi publicado aqui por um grupo daqui do Ceará, do Anastácio, do Odorico, um estudo sobre a hidroxicloroquina, que é interessante vocês observarem aquele estudo, eles retiraram os dados dele, não foi eles que pegavam os pacientes, fizeram a droga, e usaram placebo e não fizeram a droga, mas usaram placebo e depois compararam dados um com o outro. Eles simplesmente pegaram dados que estavam no sistema de computação do Apivida. Então, eles são dados que são dados ecológicos, eles não são dados muito precisos, porque o médico que colocou aquele dado, ele pode ter errado, pode ter observado diferente, pode ter copiado de um e colocado no outro, pode ter errado o paciente. Então, eles são dados que não são muito precisos. Não sei se consegui...
talvez não confiáveis para um estudo científico, né? Não, eu entendi. Eles são confiáveis, eles têm uma vantagem, porque são números gigantescos e são coisas da vida real, mas tem essa desvantagem. Tanto é que uma coisa interessante, eu lido muito com a epidemiologia clínica. Eu vejo que é curioso que tanto nas publicações como os colegas que dão essas aulas, eles dizem assim, estudo aqui é melhor do que esse, que esse, que esse. Isso depende de cada situação. Em algumas situações, estudo... Eu acho, Elcio, que eles não são confiáveis porque não seguem um protocolo rígido. Exatamente, eu, por exemplo, comecei uma vez a fazer um estudo com um médico que veio fazer tese comigo, e a gente tentou fazer um estudo no hospital. E nós abandonamos. Por quê? Porque exigia a colaboração dos médicos e eles não seguiam um protocolo. Não tinha que ter um protocolo muito rígido para ser seguido, e não era. Então, dado de prontuário, só se foi feito sobre um protocolo rígido, frequentemente é muito difícil. Mas eu concluí o seguinte... Que no estudo 3 não tem essa variabilidade. Com certeza. Eu concluí que para a vacina, a fase 4 é diferente das drogas, porque na droga ela é aprovada depois da fase 3. A fase 4 não, já vem depois da aprovação. Mas... Não. A vacina também, você termina na fase 3. Toda aprovação de droga, inclusive vacina, na fase 3. Agora tem que ser uma fase 3, um estudo grande, que siga as exigências das agências reguladoras, que a gente chama de estudo pivotal. Que é o que a gente chama de estudo pivotal, é um estudo que ele já vai ser o suficiente para atender às exigências das agências reguladoras. Ou seja, ele já sabe que o cálculo da amostra tem que ser aquele, que os desfechos têm que ser aqueles. Por exemplo, para você aprovar a droga, você tem que ter desfecho centrado no doente e não na doença. Tá certo? Então, você tem que ter isso. Então, cada agência reguladora ela tem umas exigências, ela tem um protocolo. Na fase 4, você já é após comercialização. Por exemplo, essas vacinas já estão sendo comercializadas. E os estudos de fase 4 são pós-comercialização. Agora, o que eu quero dizer é que nessa fase você consegue ver eventos adversos raros, que você não vê na fase 3. Você consegue, às vezes, mudar a faixa de idade que você aplica a droga. Por exemplo, nos estudos de fase 3, geralmente você faz com uma população de adultos. E, às vezes, com o tempo, você vai estendendo para a criança, na fase 4, que é uma fase de vida real. Quer dizer, você está aplicando a vacina, ou está aplicando a dose, e simplesmente está observando o que é que acontece com isso na população. E aí tem só esse intermediário, que é um estudo, que é o ensaio clínico de campo, que é um intermediário, quer dizer, é um estudo de fase 4, mas não é bem, é relativamente ecológico, mas numa população determinada. Os dados são mais intermediários. Eu vou pedir... Meus parabéns, excelente palestra sua. Obrigado. Ô, Henrique, é só uma sugestão. Que tal um dia levar o George para um webinar, hein? Sobre vacina? Pode ser. Vamos pensar? Esse ano já está cheio, mas no próximo tem. No próximo ano é possível. Vamos ver depois. Ana, tu queria a palavra, né, Ana? Eu vou falar rapidamente, porque seria redundante eu repetir tudo o que disseram. Eu aprendi muito. Adorei sua aula. Parabéns, Jorge. O principal é que está sendo gravado e a gente pode rever e pode compartilhar. Eu vou jogar depois no canal do YouTube da academia, para o público, que vale a pena, né? Todo mundo assistir. Vale. Vale a pena. Não vai ser listado. Eu vou jogar para o público e quem quiser uma pode sugestão. rever. Uma sugestão, Ana. A doutora Márcia Alcântara está preparando o site do Vamos Conversar. Deixa para publicar nesse site. Não, Henrique. Tudo bem. Henrique, tudo bem. Pode sim. Vocês estão me ouvindo, não? Deixa eu só complementar aqui. O vídeo, a gravação vai ficar no meu computador. Eu posso muito bem publicar em vários canais do YouTube, inclusive até no meu particular. Vou, primeiramente, jogar no da academia, porque o da academia já está aí, né?
Já está aí. Aí depois, quando vamos conversar, tiver o site e tiver, eu coloco também, não tem problema. O que a bunda não prejudica, como dizia o Rosenberg. Isso aqui foi uma brincadeira, porque eu vejo a Márcia tão audaciosa que daqui a pouco a gente vai ter um site. Só uma observação, se alguém quiser os slides... Sabe, nós vamos enveredar por vários caminhos, vamos ficar... O Jorge está falando. Uma coisa que eu sempre faço é toda aula que eu dou, inclusive na faculdade, todas as minhas aulas eu passo os slides para tudo, para todo mundo, para os alunos. Então, assim, eu não nego nenhum slide, nenhuma informação para ninguém. Todas as minhas aulas eu dou para quem quiser. Então, se vocês quiserem os slides, não tem nenhum problema, eu limito para vocês. Eu gostei muito, Jorge. Nós temos toda a sua aula. Vocês estão me ouvindo, hein, pessoal? O Vicente quer falar. Vamos, Vicente. Fala. O Vicente e o Vladimir querem falar. Não, o Vicente. O Vladimir. O Vladimir vai já falar. O Vicente agora quer sobre a aula. Diga, Vicente. Eu queria perguntar ao doutor George, um paciente, é uma pergunta assim, bem cabotina. Num paciente que teve há 6 meses Guillain-Barré, recuperou bem, mas ainda sente dormência, a gente sabe. Se fizer uma punção lombar e estudar o líquido, vai dar ainda aumento de proteínas. Aí eu lhe pergunto, não sei se... Eu lhe pergunto, a gente pode vacinar uma pessoa dessa? Ou é melhor esperar um pouco mais? Bom, na realidade, esse assunto eu já pesquisei, e tem até uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é curiosa essa recomendação, porque eu estou fazendo a recomendação e depois eu vou fazer uma observação minha. A recomendação deles é que o paciente que teve qualquer doença, inclusive que teve o Covid, a recomendação seria assim, ele teve o Covid. Se ele já teve o Covid, está a doença leve, e está com 10 dias do Covid, e está 3 sem febre, ele pode fazer a vacina. Se ele teve uma doença mais intensa, eles recomendam 20 dias. Aí eu vou fazer uma observação, que é uma observação minha, porque eles fazem isso para as outras doenças também. Se o paciente teve qualquer doença viral, teve um resfriado, uma gripe, alguma coisa, seria basicamente a mesma coisa do que seria para o Covid. Agora, eu gosto muito de mecanismos fisiopatogênicos. E, assim, inclusive, meu doutorado foi na área de inflamação, eu gosto muito dessa questão. E a gente sabe que no nosso sistema imunológico, a gente sempre trata assim, sistema imunológico baixo, alto, está imunizado, não está. Quando, na verdade, nós sabemos que o nosso sistema imunológico é um contínuo para cada segmento, para cada célula, para cada proteína produzida, para cada receptor. Ele é um contínuo que tem muitas variações genéticas. Uma delas, por exemplo, explicação por que o Covid, se a gente separar os indivíduos, a questão da comorbidade, das idades, quer dizer, tirar tudo isso, se você analisar, você vê que tem pacientes que têm uma gravidade bem pequena, outros muita gravidade. O que é que explicaria isso? São geralmente questões genéticas, mas principalmente em 2 setores. Um deles seria uma genética ligada à questão do sistema HLA e dos receptores, ou seja, ele tem um sistema HLA que ele produz as proteínas de reconhecimento de partículas estranhas fácil. Então, rapidamente, quando o vírus entra, ele dá o sinal de alerta e ele produz defesa. A mesma coisa quando ele tem uma população grande de receptores, principalmente os receptores Toll-like, que isso é mais estudado por vírus do resfriado, com o TRL7. Porque assim, ele tem um TRL7 bem expresso, na hora que ele tem um resfriado, ele rapidamente elimina o vírus. Quando ele tem uma expressão baixa, o vírus passa muito tempo. A outra questão seria a questão da atividade da inflamação. O que a gente sabe é que cada indivíduo que tem o mesmo, se você tem a mesma agressão, a resposta inflamatória pode ser diferente. Inclusive, várias doenças, que são as doenças autoimunes, a asma, a rinite, a artrite reumatoide, o lúpus, a gente pode caracterizar tudo como uma resposta inflamatória anômala. Ou seja, você tem uma agressão, ou às vezes nem sabe se tem agressão, mas ele inflama. E aí nós vemos a mesma coisa com essas doenças virais. Alguns pacientes têm o mesmo vírus, inflamam um pouquinho, outros muito. No caso do Covid, o que está acontecendo são
que alguns pacientes têm uma hiperinflamação. E aí, aquela hiperinflamação é quem causa o dano, supostamente, que são os pacientes que vão se beneficiar com corticoide ou com anticorpos monoclonais. E aí, voltando para a sua pergunta, se ele tem proteína, provavelmente ainda tem alguma célula que foi ativada que está produzindo aquela proteína, que é uma proteína atípica. E aí, ele, teoricamente, o sistema imunológico ele ainda estaria hiperativo. Se ele tem aqueles mesmos genes, naquele segmento de DNA, que é esses genes que codificam as proteínas pró-inflamatórias, geralmente eles são mais ou menos no mesmo segmento de DNA. Tanto é que aquela metilação da histona, quando eu falei, que é, por exemplo, tem a histona, uma enzima chamada histona deacetilase da histona 4, que ela desacetila a histona naquele segmento, e a acetiltransferase que acetila naquele segmento. Então, ela abrir ou fechar a torneira para as proteínas pró-inflamatórias. Então, provavelmente, se ele está fazendo isso, ele tem alguma atividade excessiva do sistema imunológico. E aí, se você faz a vacina, como a vacina vai ativar o sistema imunológico, apesar de ser de uma forma ampla, de uma forma mais segmento, mas mesmo assim o paciente poderia ter mais eventos adversos. Por isso que eu, pessoalmente, eu sempre, quando algum paciente liga para mim e me pergunta, doutor, eu tive isso, eu tomo a vacina logo. Se puder tomar um pouco depois, se ele não tiver muito risco, ele deixa para tomar um pouco depois, porque aí ele tem menos risco de ter eventos adversos. Então, assim, no caso, eu não sabia dizer quanto tempo. Provavelmente não deveria esperar os 6 meses, né? Mas talvez esperar alguma... Porque geralmente ela vai cair numa curva. Então, assim, no início está muito ativo, ainda tem mais, aí com o tempo vai menos. Provavelmente tem um tempo que a gente não consegue determinar, que seria o tempo ideal. Mas se ele tiver alguns sinais de inflamação, tanto clínico, expressando, como alguns marcadores de inflamação, por exemplo, PCR alto, um dímero D alto, ferritina alta, etc., aí eu evito fazer logo a vacina, espero um pouco mais. Tá bem, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, obrigada, Vicente. Plínio. Eu acho, viu, Jorge, que nós estamos ainda num mundo de muitos questionamentos, né? Muitas respostas virão. E o que está estabelecido hoje não vai ser colocado no futuro. É uma dinâmica muito grande, muitas respostas estão por vir. Você vê esse trabalho que eu mostrei, ele mostra assim que nesse tempo de estudo, eles verificaram que a imunidade de 7 meses ela é presente e ela é consistente para a maioria dos pacientes que tiveram Covid. Mas ninguém sabe até quando isso vai, né? Vão surgir outros trabalhos que vão mostrar essa evolução. Então, muita coisa que está sendo colocada hoje vai ser mudada depois, eu não tenho a menor dúvida, porque nós estamos num mundo de incertezas, né? Concordo, plenamente. Na realidade, no caso do SARS-CoV-2, nós estamos no início, né? Tem muita coisa ainda não esclarecida. E aí tem uma questão interessante, é porque eles fizeram uma determinada população. Às vezes, questões raciais interferem, e interferem uma coisa que a gente tem que computar, que é a questão das mutações, né? Porque esses vírus, eles estão mudando, aliás, vírus não, quase toda célula muda, né? Eles vão tendo mutações. Os vírus, como eles não têm enzima que corrige as mutações, como nós temos na nossa célula, eles vão mudando mesmo. Sendo que essas mutações, elas podem ser não conseguir mudar o comportamento biológico dos vírus, que eles chamam de drift, ou pode ser um shift, que é quando ele muda o comportamento biológico. E aí, às vezes, ele muda a imunogenicidade. Aí, um questionamento muito grande é assim, se surgirão algumas cepas de vacina, aliás, de vírus, que não vão ser suscetíveis a essas vacinas, ou que não vão ser suscetíveis aos indivíduos que já tiveram. E aí, eles reinfectam com mais facilidade, né? Que aí não está estudado. Mas o trabalho que você mostrou é um trabalho muito bem feito, que mostra uma coisa alvissareira, que é que a gente tem uma certa defesa nessa situação, mas aí com o tempo pode mudar. Só é ter uma mutação que mude o comportamento biológico e de repente muda tudo. Jorge, eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso grupo hoje e também a colaboração do Plínio muito boa. Nós estamos aprendendo alguma coisa
dessa grande complexidade que é a Covid-19. Complexa demais, mas muito fascinante, não resta dúvida. Eu vou adorar, porque eu vou ter a sua aula comigo. Nós temos gravado aqui. Vou amar olhar a sua aula de novo. Então, eu quero dizer para você que, a partir de agora, a discussão aqui não serve muito, não. Vai entrar uma discussão que você não deve ficar por aqui. Você está livre do seu trabalho hoje, porque vai começar a brincadeira aqui dos meninos. Vamos conversar. Tá certo. Márcia, eu vou encerrar também aqui a gravação para fazer outra. Né? Então, a gravação está livre. Você está livre de tudo. Mas, rapidamente, eu só queria agradecer. Primeiro, agradecer o convite e depois agradecer a todos vocês os elogios, que eu acho que não sou merecedor, mas sempre dizer que é muito bom, assim, sempre discussão científica é uma coisa boa, e a gente não tem essa mente fechada que tudo está esclarecido, como o Plínio disse. A gente está sempre evoluindo, sempre estudando. Perfeito. Pois uma boa noite para vocês. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Viu? Muito obrigada. Tchau.